Já viu que não estou sozinha? Dr. Rodrigo Ramos já está com a gente aqui. Doutor, seja bem-vindo sempre, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, e a gente vai falar de um assunto que o brasileiro tem bastante. O Brasil tem o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 19 milhões de brasileiros têm o transtorno. E para falar sobre esse assunto, o doutor já está aqui com a gente. Doutor, ansiedade é a ânsia de querer que as coisas aconteçam muito rápido? O que é ansiedade? É interessante esse termo rápido, né? Porque a ansiedade está muito ligada à pressa, à velocidade. A ansiedade, ela foi inventada para o ser humano para fazer com que a gente pensasse no futuro. Ansiedade é um sentimento humano ligado à ideia de futuro. Ele foi feito para a gente planejar o nosso futuro, para que a gente estudasse para a prova, para que a gente se preparasse para aquele encontro especial, etc. Mas como tudo que foi planejado, um dia pode ficar doente. O corpo humano inventou a perna, a nossa perna pode ficar doente, nosso olho pode ficar doente e a ansiedade pode adoecer. Então, se a gente tem que estudar para aquela prova, a gente pode achar que a gente está muito mal preparado, embora a gente tenha estudado. A gente pode achar que a gente pode morrer amanhã, que o nosso pai vai morrer e que tudo vai dar errado e que o mundo vai acabar. Nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade. Nós temos uma catástrofe no planeta, que é a pandemia. Está todo mundo muito tenso. Então, o que é ansiedade? É a sensação de um futuro incerto. E muitas vezes nós temos o transtorno de ansiedade, que é um medo desproporcional do futuro. É isso que o brasileiro sente demais. É a doença mental que mais acomete pessoas no mundo. 13% das pessoas do mundo têm síndrome ansiosa. Isso é muito triste. Doutor, tudo tem um lado bom e ruim. Existe uma ansiedade boa? Existe uma ansiedade boa. A ansiedade normal, aquela que movimenta a gente na vida, já foi chamada de sombra da inteligência. Por quê? Porque é ela que faz a gente estudar, ela que movimenta a gente. Ela que prepara, faz a gente dar aquela última olhada nas coisas, entendeu? É ela que gera a ambição, né? Ela que movimenta a gente para frente, né? As grandes revoluções do mundo vieram por causa de uma ansiedade, de uma inquietação, né? Então, assim, tem uma parte boa, ela é importante, mas, como eu estava dizendo, isso pode adoecer, isso pode sair do controle. E nós temos diversas síndromes ansiosas. A ansiedade, ela abre uma chave de doenças que pode ter ansiedade generalizada, o toque é uma doença ansiosa, ela pode trazer a síndrome do pânico, que é o extremo da ansiedade, ela pode trazer fobia, que é o medo excessivo de alguma coisa, aquela pessoa que vê a barata e parece que ela não viu uma barata, parece que ela viu um elefante, né? Ela pode trazer o transtorno do estresse pós-traumático. São todas doenças derivadas da ansiedade. A origem é a ansiedade. E ela vai se alastrando ali. E tudo isso, Abiane, onde é a chave disso? Isso vem a partir de um descontrole cerebral relacionado ao estresse. O estresse é o problema. A região cerebral que controla o estresse fica tão desorganizada que o hormônio chamado cortisol entra em colapso. Ele é produzido de um jeito excessivo e vai lá no cérebro e faz com que os nossos neurotransmissores fiquem muito desorganizados e o nosso cérebro fica quimicamente bagunçado. É por isso que a gente precisa muitas vezes de remédio. E como que a gente consegue identificar que a gente passou desse limite natural e que você começou a ter sintomas de uma ansiedade muito grande? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, eu tive uma crise de ansiedade. O que a gente sente? Como que a gente pode observar fisicamente? A frase que você falou já identifica. A pessoa, ela fala, eu tive uma crise de ansiedade. O que acontece? A pessoa percebe que algo nela saiu do controle. Então, assim, a grande questão é que ela percebe que ela mudou o jeito de ser. Alguma coisa nela está diferente. A pessoa que está com uma doença da ansiedade, ela perdeu o ritmo da vida. Ela saiu do eixo. Então, a produtividade dela,
a qualidade de vida, o funcionamento dela se alterou. E aí, tudo se altera. Ela vai ter uma alteração de alimentação, ela vai se alimentar errado, ela vai dormir mal, certo? E aí nós temos uma coisa muito interessante, que é o meu foco de estudo, meu foco de estudo de doutorado. Nós vamos ter uma alteração, inclusive, nas bactérias intestinais. E as bactérias intestinais vão fazer o cérebro produzir menos serotonina. E vai intensificar a ansiedade. A coisa vai piorar cada vez mais. Então você veja, a coisa fica sistêmica. Só piora. Por isso que a gente fala assim, eu como, eu engordo por ansiedade. É a consequência, né? O que acontece? A comida, principalmente a comida calórica. A comida calórica, ela tem uma função de calmante. Então, quando você está muito nervoso, o que você fala? Me dá um chocolate, porque eu vou ficar mais calmo, porque o chocolate acalma. Né? Qualquer comida calórica. A natureza é muito legal com a gente. Ela pega o chocolate para acalmar. Ela podia pegar o alface, mas não. Ela vai dar o chocolate. Você come o chocolate, você acalma. Mas aí você vai engordando. Aí pode trazer o caso de uma compulsão alimentar, que é outro quadro ansioso. Outra síndrome ansiosa. A gente até respondeu aqui uma pergunta do nosso Instagram falando, né, que é normal a gente comer sem ter fome. Exatamente. Acaba fazendo exatamente isso, né? E é um comer que gera culpa. A pessoa falou, né, você come sem ter fome, você come sem ter fome, você sabe que você está comendo sem ter fome, você sabe que você está fazendo uma coisa que vai te trazer peso, você fica com vergonha, você começa a fazer isso escondido, aquilo te traz um mal-estar e você se sente muito culpado, aí você começa a se acusar. E é muito interessante que psicologicamente a ansiedade, ela funciona como se tivesse um diabinho aqui, que fica dizendo, você tem que fazer isso, você tem que acordar cedo, você já fez o seu dever, você já olhou seu e-mail, você já fez... Então, ele fica te cobrando. Então, toda hora você tem um cobrador do seu mundo interno que vai te cobrando. Você está sempre aquém. Você está devendo. Então, você fica lá devendo. Você fica... E aí você fica toda hora tentando atender esse diabinho. Que você nunca atende, nunca tá bom. Quando você atendeu, ele vem com outra demanda. E aí vai indo. E no mundo que a gente vive hoje, a gente não para nunca. Você tá sempre devendo. E sempre se cobrando, né? Eu vou fazer duas aqui em uma que eu achei bem legal. A Sirlene Maria e o Ed mandaram o seguinte. A Ed mandaram assim, ó. O que fazer para melhorar um pouco a ansiedade? E aí... A Ed ainda falou assim, sou muito ansiosa e tenho taquicardia frequente. Como tratar? Porque dela já identificou que tem, o que acontece, né? E o que a gente pode fazer para melhorar essa ansiedade, doutor? Essa é a Ed. A Ed e a Sirlene, as duas aqui. As duas, Ed e Sirlene. O que acontece? A ansiedade, ela leva à liberação de alguns hormônios, entre eles que eu falei, o cortisol, mas ela também leva à liberação de adrenalina. A adrenalina é o hormônio que faz essa taquicardia que você sente. Ela faz a gente ter taquicardia, você começa a suar frio, né? Você tem tremores, fica meio pálido às vezes, né? E por isso que traz essa aceleração. Quem é ansioso fala muito rápido, a pessoa está sempre acelerada, você se percebe sempre muito rápido, né? Então, o mundo de hoje vai sempre pedindo para você acelerar mais. As metas são sempre muito altas, a empresa sempre pede mais e mais e mais. O que fazer? Nós precisamos desacelerar. Então, a gente tem hoje, a ciência está mostrando cada vez mais que tem formas de você desacelerar. Hoje nós conseguimos prevenir a ansiedade. Como? Existem algumas formas. Por exemplo, meditação. Meditação ajuda. Se você meditar, você vai conseguir começar a prevenir sua ansiedade. Outra coisa, yoga. Tudo coisa que acalma. São coisas que, num primeiro momento, você vai ter muita dificuldade de fazer se você não está acostumado, mas aos poucos você consegue. Yoga, meditação, são técnicas que você consegue. Agora, começar a se alimentar direito ajuda muito. Atividade física. Atividade física ajuda demais. Demais. A gente tem cada vez mais evidência de que isso é bom. Se você fizer, por exemplo, meia hora de esteira, e que você alcance 70% da frequência cardíaca, aí tem aquela tabelinha lá que você faz sua frequência cardíaca, você consegue ver.
já ajuda demais. Tem o equivalente de um antidepressivo, por exemplo. Uma equivalência de um antidepressivo. E quando a gente tem que colocar remédio, doutor? Às vezes, quando o caso chega num ponto em que você piora muito a sua qualidade de vida, aí não tem o que fazer, você está doente. O seu cérebro alterou demais. Quimicamente, ele está desorganizado. Nós vamos ter que organizar quimicamente. A gente coloca o remédio. Mas tem um dado muito importante, Abiane, não é para sempre. Existe um mito na psiquiatria que se você tomou remédio psiquiátrico, você não vai parar nunca mais. Uhum. Mentira! Você para o remédio, entendeu? Tem cura, ansiedade tem cura. Se você pegar a medicação e juntar com a psicoterapia, a gente acaba com isso. Então é importantíssimo parar com essa besteira da medicação. Pode tomar tranquilo, ela vai te ajudar demais. Você associa com uma psicoterapia e uma atividade física e meditação, meu Deus do céu, você ganha uma qualidade de vida que você nunca imaginou. Nossa, que bom, que bom. A gente também tem aqui, ó, as pessoas falando, né, que, por exemplo, agora a gente viu esse ano de 2020, muita gente ficou ansiosa, talvez tenha percebido isso pela primeira vez. Tem como a gente identificar os gatilhos que tornam a gente ficar mais ansioso e tentar fazer um autocontrole? Existe isso, doutor? Existe. Porque o que o ano de 2020 já traz de cara? Preocupação com o futuro. Uhum. Por quê? Porque tem a pandemia, dá um medo de pegar o vírus, né? O vírus é errático, eu não sei o que ele vai fazer comigo. Com meu amigo não fez nada, mas e comigo? Como é que vai ser? O outro morreu, não sei. Outro, eu posso perder o emprego. Uhum. Né? Então, o ano de 2020 e 2021 nós não sabemos, mas também não quer ter... E a vacina, como é que vai ser? Então, isso já é ansioso. Por quê? Porque o futuro é incerto, né? Então, já é importante você saber que é difícil. Primeira coisa é você assumir que você tem uma dificuldade com o futuro. As pessoas têm muita dificuldade em assumir. Uhum. O primeiro problema é assumir, estou ansioso. Porque as pessoas têm uma síndrome de super-homem. Existe na biologia uma coisa que a gente chama de viés otimista. Todo mundo acha que com ele não vai acontecer de ser ansioso. Não, vai acontecer sim. Então você assume, eu vou ficar ansioso. Segunda coisa, começar a ter essas coisas que a gente descreveu. Vai fazer uma atividade física, faz uma caminhada, tenha muito contato com ar puro. E outra, você que está fazendo home office, tome cuidado. Existe hoje uma coisa que a gente chama de Zoom fatigue, que é essa maluquice de vocês fazerem uma reunião da 1 às 2, a outra reunião é das 2 às 3, aí a outra das 3 às 4. Não, dá 1 às 2, aí você vai na janela, toma o ar. O contato com a natureza ajuda muito. Nem que sejam 3 minutos de ar, toma ar, respira, aí volta e tem a próxima reunião. Precisa desse contato com o ar. Nisso você já se desestressa um pouco. Se você conseguir qualquer coisa que te desestresse, já melhora bastante. Outra coisa, ter momentos em que você não tem nenhum papel. Porque a gente tem muitas vezes papel de pai, papel de mãe, papel de funcionário, papel de amigo. Tem um momento de não fazer nada. Por exemplo, assistir uma série boba, assistir um programa tranquilo. Lá, você se desligue para não fazer, toma um banho quente. Isso ajuda demais, que você consiga se desligar completamente. Isso vai prevenir a coisa piorar. A gente tem que se conhecer e ficar atento com a gente mesmo, né? Cada vez mais. Se já for fazer a melhor coisa, fazer terapia. Se a pessoa de cara for fazer terapia, ela já vai melhorar muito, né? Muito, já está prevenindo tudo. É verdade, doutor. A gente tem uma pergunta de WhatsApp também aqui, tem mais umas aqui. Vou para o WhatsApp agora da Cíntia, de Pindamonhangaba. Boa tarde. Há 2 anos eu pedi um tio de infarto dormindo. Desde então eu tenho muito medo de dormir e morrer também. Chega à noite eu sinto falta de ar e não consigo dormir. Já passei dias. Como melhorar, doutor? Então, a Cíntia, ela tem uma coisa que nós chamamos de transtorno do estresse pós-traumático. Né? O que aconteceu? Ela viu o tio dela morrer, é uma história muito triste, né? O tio morreu dormindo de infarto. Ela viu o tio dela morrer e isso criou uma memória traumática, né? Ela não consegue agora, ela ficou na cabeça dela que o futuro dela é esse, que vai acontecer o mesmo com ela,
né? A gente tem um pouco disso, né? Quando morre alguém de repente, todo mundo começa, não sei quem morreu de câncer de estômago, você começa a ter uma azia um pouco. Mas você vê que o dela pegou bastante. A Cíntia vai ter que fazer um tratamento, Cíntia. Você vai ter que procurar um psiquiatra e nós vamos ter que, muito provavelmente, tomar uma medicação. É por pouco tempo, mas assim, o seu caso tem solução total. Mas a gente precisa dar uma equilibrada. Por quê? Porque foi tão chocante para você a morte do seu tio que causou um desequilíbrio químico no seu cérebro. E a gente tem como equilibrar tranquilamente. Ai, que bom. A gente tem uma pergunta aqui que 2 pessoas fizeram. Eu vou aproveitar. Foi a Ana Maria e também a Cláudia Rodrigues. As 2 falaram que são ansiosas e têm fobia de lugares fechados. Seria uma síndrome do pânico, doutor? Elas perguntam se existem medicamentos, o que tem que fazer? É uma coisa parecida com síndrome do pânico. A origem é quase igual. Porque assim, o que elas têm? O nome técnico é claustrofobia, né? Porque elas têm fobia de lugares fechados. Qual que é a diferença? A síndrome do pânico, você tem um ataque de pânico sem causa. Você está sentada aqui conversando e tem um ataque de pânico. Elas têm ataque de pânico quando estão no elevador, quando estão em lugares fechados, né? Então isso a gente dá o nome de fobia. A fobia também é uma síndrome ansiosa. A claustrofobia é uma sensação de desespero. Também requer medicação e requer uma terapia geralmente cognitivo-comportamental em que você paulatinamente vai ter um comportamento de exposição ao problema. Elas vão ser expostas, sob supervisão do psicólogo, ao problema de, por exemplo, elas vão paulatinamente ao ambiente fechado, depois vai um pouquinho mais, até que elas vão perdendo o medo, entendeu? Agora, vai ser entendido a origem disso. Por que elas ficaram com esse medo? Porque não era para ela ter medo disso. Isso foi deslocado, alguma coisa foi deslocada para lá. Por exemplo, é igual a barata. Não é para ter medo de barata. Porque barata é um bicho que, se você pisa, ela morre. O que você transferiu para barata? Entendeu? Então, a mente, às vezes, ela faz isso. É como se 2 neurônios, que são células cerebrais, se cruzassem errado. E você passa a ter medo de uma coisa quando era para ter medo da outra. Entendeu? Isso que é a fobia. E na terapia e no tratamento psiquiátrico, a gente pega esses neurônios e desmistura. Porque e daí aí ela para de ter medo. Ela vai conseguir tem medo do real. O que ela realmente vê o que ela tem medo realmente. E aí ela tem o controle dessa sensação. As pessoas aqui, doutor, a maioria, né, falando que toma ansiolítico, que fica com o coração acelerado, que tem manchas na pele, né? As pessoas engordam, falta de ar. São sintomas, né, doutor? São sintomas. A ansiedade é uma doença muito desagradável, porque ela é sistêmica, ela pega o corpo todo. Ela muda hábito. Você veja que por uma coisa ansiosa, não é só preocupado que você fica. Realmente você tem uma obesidade, altera o ritmo intestinal, você tem diarreia, aparece mancha no corpo, né? Você tem, como eu falei, o hábito intestinal fica totalmente alterado, taquicardia toda hora. Muitas vezes a pessoa chega no pronto-socorro tendo certeza que está infartando. Certeza. Chega de um jeito que muitas vezes o próprio médico leva para a sala de reanimação e vai ver não tem nada no coração, né? Tem a ansiedade. A gente tem mais uma perguntinha de WhatsApp, vamos lá. Da Adriane, de Santa Catarina. Tive bebê há 6 meses e agora estou com ansiedade, já fazendo um tratamento. A mudança hormonal pode desencadear a ansiedade, doutor? Com toda certeza. Como é que ela chama? Adriane. Com toda certeza, Adriane. Aliás, é uma das coisas que mais causa ansiedade. O hormônio feminino, o estrógeno, ele tem uma relação muito próxima com os neurotransmissores relacionados ao humor. E o humor é muito próximo de ansiedade. Não é à toa que em situações pré-menstruais a gente tem alterações de humor na mulher. Você tem, por exemplo, mulheres que ficam muito ansiosas na TPM. Né? Em situações de menopausa, você tem depressão, você tem ansiedade. Então, com toda certeza. Além disso, a situação de puerpério, né? Ela acabou de ter o bebê,
é uma situação que é revolucionária para a mulher, não é para o homem. O homem, ele fica mais ansioso mais tarde. Ele fica também, mas é mais tarde. Mas é que para a mulher é um choque, né? Porque é ela que tem que amamentar, ela que tem que... Aqueles primeiros cuidados, o homem... vou ajudar. Mas ele não tem que amamentar, ele não tem que fazer tudo aquilo. Então, e ainda mais a mulher de hoje... Porque antigamente a mulher nascia para ser mãe. Hoje não, hoje mudou tudo. A mulher tem um projeto de vida e também quer ser mãe. Né? Então, é diferente. Então, quando ela se depara com aquela realidade, muitas mulheres se chocam. Então, é muito comum, tem muito no consultório, mulheres que vão deprimidas, ansiosas, com aquela nova realidade delas. Vem até quase um estresse pós-traumático relacionado àquilo. Nossa, a nossa cabeça, hein, doutor? A cabeça, ela traz, ela nos prega muitas peças. Muitas peças. A gente tem que realmente fazer muitas coisas pra gente, né, melhorar, ficar atento em quem nós somos, qual a nossa essência, Exatamente. não é? E fazer as meditações, os exercícios. E a gente tem que começar a pôr limite, porque se a gente deixar o mundo, do jeito que o mundo tá hoje, se a gente for seguir o que o mundo quer, a gente pira. Se a gente não puser limite, olhar o WhatsApp até um determinado horário, não ver mais depois desse horário, não ficar respondendo e-mail a hora que o chefe quer, entendeu? Porque ele vai trazer a impressão de que pode te demitir, mas se você cair nessa, você não para nunca mais. Entendeu? Então, assim, se a gente não trouxer um pouco de limite pro mundo, a gente fica pirado. Então, coloque limites, né? Exatamente. Imponha limites. Respeite você. Respeite você. Doutor, eu vou passar aqui os contatos do doutor. É o 11 50 53 50 20. Isso mesmo, né, doutor? Isso. Doutor, seja muito bem-vindo sempre ao nosso Santa Receita, Pra mim viu? é um prazer enorme. Eu adoro vir aqui. O nosso papo é sempre muito bom.